Olha, pessoal, em 12 meses, mais de 4.000 pacientes com AVC ou infarto foram atendidos na rede pública de saúde do Piauí. A média é de 12 pacientes por dia. Os casos são muitos e, se não atendidos com rapidez, podem resultar em consequências graves. Em consequência disso, inclusive, a Secretaria de Saúde, em parceria com os municípios, adota novos protocolos e aperfeiçoa também novas linhas para o pronto atendimento a vítimas de acidente vascular cerebral e infarto. Sobre isso, a gente conversa agora, ao vivo, aqui no estúdio do Notícia da Manhã, com o médico cardiologista Benoni Carvalho Júnior. Doutor Benoni, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores da TV Cidade Verde. Os dados, eles já nos mostram que realmente merece atenção. E por que o AVC e o infarto, eles precisam ser atacados, digamos assim, de uma forma breve? Primeiro vamos às estatísticas, né? O infarto e o AVC são doenças que eram muito negligenciadas antigamente, porque não havia um tratamento eficaz para elas. Se a gente for colocar em números, no Brasil, cerca de 355 mil pessoas morrem ao ano, secundário ao infarto, e ao AVC são cerca de 100 mil pessoas. Para isso, o Estado ele desenvolveu uma linha, tanto para o infarto como para o AVC, e essa linha existe aqui no Estado há aproximadamente 2 anos, né? Existe a linha específica para o infarto e a linha específica para o AVC. Quando a gente soma todos os atendimentos, são mais de 4.500 atendimentos desses pacientes, e pacientes que usaram trombolíticos. Se a gente for somar os 2 anos, dá aproximadamente 1.000 pacientes. E no último ano, 500 pacientes, tanto na linha do infarto como na linha do AVC. O que essa linha estabelece, essa linha que o senhor coloca? Pronto. Existe hoje um aplicativo em que o médico, ao atender um paciente, na maioria das vezes na urgência existe médico recém-formado, existe alguma certa dúvida se ele está tendo um infarto ou se ele está tendo AVC, então esse médico automaticamente ele entra através de um aplicativo, né? Através da telemedicina, o médico pode dar o laudo de uma tomografia, por exemplo, no caso do AVC, ou pode dar o laudo de um eletrocardiograma no caso do infarto, né? E então esse médico ele vai saber qual o tratamento que ele vai fazer, que seria o uso do trombolítico. Então a identificação, né, o diagnóstico ali já é fundamental e tem o uso da tecnologia. E depois de diagnosticado, que medidas são tomadas para evitar que se chegue aí ao extremo e essas consequências mais graves? Pronto, aí para isso o Estado ele desenvolveu, além dessa tecnologia, além desses médicos, né, existe o tempo que você tem que fazer isso. E além disso, o Estado ele criou uma linha, além da linha do AVC, né, ele criou uma unidade de AVC que fica no Hospital Getúlio Vargas. Lá existe multiprofissionais, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, né? Fonoaudiólogo e uma equipe multiprofissional para agir diante desse cenário catastrófico, né, de muitos pacientes que estão sendo acometidos pelo AVC. Doutor Benoni, o Piauí ele é um estado extenso, né? A depender do ponto onde a pessoa esteja, chegar até um centro de referência, como Teresina, por exemplo, fica mais difícil. Geograficamente é distante e incorre muitas horas para a pessoa se deslocar. A resolutividade nesse sentido nos hospitais regionais que ficam nos municípios chamado Polo, eles estão prontos para atender também quem sofrer uma situação como essa? A gente da Rede de Urgência e Emergência, que é a RUI da CESAP, pensando nesse sentido de que o Piauí é um estado extenso, a gente desenvolveu uma estratégia de disponibilizar esses trombolíticos nas cidades polos principais. Trombolítico é um medicamento. Isso, trombolítico é o medicamento que vai dissolver esse trombo nas primeiras horas, como eu havia dito anteriormente. Então, os hospitais principais, por exemplo, Parnaíba, Teresina, HGV, Piripiri, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, todas essas cidades, elas estão abarcadas pelo uso da medicação, que faz com que o paciente não perda tempo de vir para cá, para Teresina, por exemplo. Qual é a diferença que a atuação do trombolítico vai fazer para a estabilização e para a reversão do quadro desse paciente? Isso. No caso do infarto, ele vai diminuir a mortalidade. O paciente, quando ele faz uso do trombolítico, ele é automaticamente encaminhado para Teresina para fazer o cateterismo e a angioplastia no Hospital Getúlio Vargas. E no caso do AVC, ele vai diminuir as sequelas, né? Imagine que a pessoa tem um AVC, ela vai ficar com sequela, e se ela usar a medicação, na maioria das vezes ela vai recuperar essas sequelas, e quando não recupera, ela pode fazer a trombectomia, também no Hospital Getúlio Vargas. Bom, doutor, considerando que há
a abertura de socorro e hospitais estruturados para receber na rede pública e também na rede privada, é fundamental que a pessoa que esteja do outro lado também, ela consiga minimamente identificar uma situação que se caracterize como infarto ou como acidente vascular cerebral para encaminhar a pessoa que está sofrendo até o atendimento de saúde. Qual é a pergunta? O que a gente pode e deve observar para suspeitar que a pessoa está com um desses quadros e encaminhá-la imediatamente ao atendimento médico? Pronto, essa é uma pergunta muito inteligente. O infarto ele é caracterizado por uma dor torácica. Qualquer dor que acontece na região do tórax, tanto à esquerda como à direita, que se irradia para a mandíbula, para os braços, essa dor opressiva que causa sudorese, que causa cansaço, dispneia, automaticamente você tem que lembrar que isso pode ser um infarto. Você aciona o SAMU e o SAMU vai direcionar esse paciente para alguns hospitais da rede. No caso do AVC, existe aqueles sinais, né, que são sinais que são sugestivos de AVC. Por exemplo, existe a assimetria facial, né, existe a alteração da fala, a pessoa não consegue falar, existe a alteração da motricidade, o paciente tem um déficit motor na perna, ou no braço, ou em qualquer local. Então, esses sinais, uma cefaleia súbita, esses sinais chamam a atenção de que a pessoa pode estar tendo um AVC. No caso do Piauí, em Teresina, especificamente, o SAMU, ele leva esse paciente automaticamente para o AVC, para a unidade do AVC do Getúlio Vargas, tornando assim o Getúlio Vargas num hospital porta aberta para os casos em que acontecem sinais e sintomas de AVC. O Hospital Justino Luz, em Picos, recebeu um reconhecimento nesse sentido na semana passada também? Tanto o Hospital Justino Luz como o Hospital Getúlio Vargas, eles já têm uma acreditação, um prêmio internacional, né, da Angels, que faz com que a gente acredite que a gente está no caminho certo, né? Tá certo. Eu quero agradecer ao Dr. Benoni por essas informações importantes acerca de dois males aí muito preocupantes e que precisam ser atacados e cuidados em tempo breve, o acidente vascular cerebral e o infarto, que também está acometendo o público jovem, Dr. Benoni. Aliás, aproveitando a sua participação aqui, as pessoas sempre se espantam, né, quando uma pessoa jovem termina sendo acometida por isso. Isso teria a ver com o quê? É o estilo de vida? O que estaria provocando também com que pessoas jovens terminem se tornando vítimas? Olha, Tiago, uma estatística que na maioria das vezes a gente não sabe é que 1 a cada 4 pessoas hoje no Brasil tem risco de ter AVC no futuro, né? Se a gente reduzir todos esses fatores de risco, a gente estaria poupando 80 a 90% dos casos de AVC. E isso também funciona para o infarto, né? O que a gente vê na prática hoje é que as pessoas são sedentárias, tem muita gente com colesterol alto, hipertensa, diabético, tabagista e que não faz o devido controle, não se consulta com médico, neurologista, não se consulta com cardiologista. Então, essas pessoas que têm esses fatores de risco, o aconselhado é elas fazerem acompanhamento com o seu médico regularmente. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, doutor Benoni. Valeu, eu que agradeço.